Eu estou aqui na CEMED Essencial, junto com o psiquiatra Fernando Cano, que vai tirar as nossas dúvidas sobre ansiedade. Fernando, primeiramente, o que é a ansiedade? É normal ter ansiedade? Bom, a ansiedade, ela pode ser fisiológica, ela é num certo nível normal, e obviamente que se ela aumentar muito, ela é algo grave, algo que que vai desenvolver uma série de sinais e sintomas no sujeito, né? São sintomas psíquicos e também sintomas físicos e que vão causar um desconforto para o sujeito, vão causar um transtorno psiquiátrico. Então, a ansiedade é um transtorno psiquiátrico diagnosticável e, quando ela é algo nesse nível, ela é possível de ser tratada, enfim, medicamentosamente, como nós fazemos, né, na medicina. Ela pode ser tratada com psicoterapia e ela pode ser, eventualmente, também, é possível que o sujeito dê alguma outra solução para isso. Dentro do nosso espectro médico, psicoterapêutico, nós temos esse tipo de tratamento, farmacoterapia e psicoterapia. Existem níveis de ansiedade? Quando esse nível, quais são os sinais de uma ansiedade normal e quais são os sinais de uma ansiedade patológica, uma ansiedade que precisa de tratamento, de medicamento? Bom, a ansiedade normal, ela não tem, por exemplo, sintomas psíquicos que imobilizem o sujeito, que deixem o sujeito limitado nas suas ações, né? Não só no nível psíquico, como também no nível físico. Então, o sujeito ficar um pouco ansioso, por exemplo, você vai fazer uma prova de natação, por exemplo, vai participar de um jogo de futebol, uma final de campeonato, você fica nervoso, né? O coração, você sente o coração, mas ele não dispara a ponto de impedir você de participar do jogo, disparar a ponto de você ter que ir para o hospital tomar um remédio. Então, a ansiedade, ela é importante para você, por exemplo, o medo de repente alguém pega um revólver e começa a atirar na rua. Então, é fundamental você ter medo, você sair correndo, você se proteger, porque o sujeito está atirando, pode atirar em você. Então, é importante o medo para que você saia correndo. Agora, se o sujeito começa a atirar na rua e o medo faz com que você desmaie no chão, isso é prejudicial, esse é um medo patológico, esse precisa de tratamento, né? É mais ou menos assim. Antes da gente conversar frente às câmeras, você estava falando da necessidade de você ter medo até para se precaver mediante certas situações. Fala um pouquinho disso, esse medo e essa ansiedade também, outras situações do dia a dia em que a ansiedade normal está presente. Esses dois contextos. Sim, é fundamental, é importante que você, como eu estava dizendo, o medo, por exemplo, algo que tem uma íntima relação com a ansiedade, né? É um apêndice da ansiedade, e o medo, ele é fundamental para você se proteger, para você não correr riscos, mas ele não pode estar em excesso. Em outros sentidos também, enfim, né? A gente pode pensar em uma série de situações do dia a dia, onde é fundamental o medo, onde é fundamental a ansiedade, por exemplo, até, enfim, no nível amoroso, né? Quando o coração começa a bater forte por causa de alguém, isso é bom, isso é agradável. Mas se esse bater forte leva você ao hospital, bom, então não é interessante. É isso, né? Quais são os fatores causais da ansiedade, a etiologia da ansiedade? Bom, a etiologia da ansiedade, existem várias possibilidades de etiologia,
né? O Freud ele dividia as neuroses atuais das neuroses propriamente ditas. A neurose obsessiva, a neurose histérica são as neuroses propriamente ditas. Então, o sujeito ele é constituído, ele é estruturado dentro de uma determinada neurose. São as neuroses de ansiedade. Antigamente, né, o Freud chamava neurose de guerra. Hoje em dia, nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. O sujeito que, por exemplo, ele presencia uma morte, um acidente na estrada, e depois de um certo tempo, ele começa a desenvolver um quadro de neurose, de ansiedade, que pode, inclusive, cursar com depressão, com sérios problemas sintomatológicos, em função de ter presenciado uma morte, um suicídio, um acidente, ou o sujeito, por exemplo, que, de repente, começou a ter um batimento exagerado, porque levou um fora da namorada, por exemplo. Isso causou um trauma psíquico. É mais algo no sentido do trauma psíquico. Então, em função de um trauma psíquico, que pode ser um problema profissional, que pode ser um problema pessoal, mas o fato é que ele começa a desenvolver aqueles sinais e sintomas de ansiedade, né, e que se perpetuam, que vão causar problema para o sujeito, problemas sérios para o sujeito, inclusive problemas físicos, que, como eu estava dizendo, a ansiedade ela tem uma característica, uma parte psicológica, psíquica e uma parte física, né? Um batimento acelerado no coração, mãos geladas, mãos frias, pés frios. Tudo isso são sintomas que a gente escuta na clínica, que a pessoa tem essa parte física da ansiedade. Quais os tratamentos para quem tem ansiedade? Tem alguma maneira que você possa evitar a ansiedade ou tratar a ansiedade sem que seja um tratamento clínico, algo que eu possa fazer? Olha, se a ansiedade ela foi diagnosticada dentro do Código Internacional de Doenças, é uma ansiedade bem característica, atrapalhando a vida do sujeito, é complicado que o sujeito saia daquilo por si só. É preciso do outro. Por isso que a psicoterapia é muito importante, ou de base analítica, ou terapia cognitivo-comportamental. Qualquer uma das duas pode ajudar. Às vezes, uma ajuda mais um, outra ajuda mais outro, mas a psicoterapia pode ajudar a fazer com que o sujeito, de repente, tome decisões. Ao invés de tomar remédio, ou não só tomar remédio, mas tomar decisões. Partir para uma mudança pessoal, partir para uma mudança no relacionamento, na forma de se relacionar, ou então na forma de gerenciar a sua própria vida. Então, isso é fundamental. Por isso que a psicoterapia faz parte do tratamento. Então, o psiquiatra vai poder, por exemplo, eleger mais a parte medicamentosa, farmacoterapêutica para esse sujeito. Então, eu acho que o psiquiatra é o sujeito mais bem indicado para um diagnóstico. Não que bons psicólogos não possam fazer um bom diagnóstico, inclusive encaminham para os psiquiatras, né? Os psicólogos encaminham para os psiquiatras e podem, inclusive, fazer um primeiro atendimento. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão em casa nos assistindo sobre essa temática da ansiedade normal, do dia a dia? E eu acho que se a ansiedade é algo que incomode ao sujeito ou a um terceiro, por exemplo, você tem um familiar que você está sentindo que ele está sofrendo por causa daquilo, essa pessoa precisa de uma avaliação adequada, uma avaliação criteriosa, médica, para que ele seja submetido e seja encaminhado para o tratamento mais adequado. Okay. Então, muito obrigada, doutor Fernando. E agora você já sabe o que fazer caso conheça alguém que tem uma ansiedade além dos limites que esteja atrapalhando a sua vida.